A Apple divulgou um estudo e jogou um verdadeiro balde de água fria nos modelos de raciocínio de IA. A conclusão foi simples. Em um determinado ponto, todos os modelos testados entraram em colapso. Nós analisamos o paper e queremos discutir os resultados aí com você. Mas resolvemos ir além e também fazer o nosso próprio teste, né? Nós colocamos o GPT no modelo GPT-o3 para jogar xadrez também com o nosso Atari, tá? Então, pega aí uma xícara de café, um copinho de café e vem com a gente. O paper com o estudo da Apple é esse aqui, ó, a ilusão do pensamento, compreendendo os pontos fortes e as limitações dos modelos de raciocínio através da lente da complexidade do problema. Foi essa aí a tradução. Então, nós vamos até deixar o link aqui, se você quiser verificar todo o documento. E vamos deixar também na descrição desse vídeo o link da nossa parceira, que é a Alura. Dá só uma olhada nessa área. São vários cursos envolvendo temas de IA voltados para programadores, para você aprender a tirar o máximo de verdade de proveito da IA no dia a dia de trabalho e também para criar e integrar ferramentas de IA em seus produtos e serviços. Que nem nesse curso aqui de LangChain para desenvolver agentes de IA, um assunto que está aí super em alta no momento, onde você vai criar agentes para fazer tarefas e criar ferramentas capazes de automatizar decisões complexas. Além disso, são centenas de outros cursos para você se especializar e crescer profissionalmente. Tem até a Lure, que é a IA da Alura, para te ajudar nos estudos. Então a nossa dica é a seguinte, viu? Acessa o link e confere tudo que você pode aproveitar da Alura e de sua comunidade. Eu aposto que você vai gostar. Acho que vale a pena a gente começar aqui contextualizando que, na verdade, esse estudo fala muito dos LRMs, que são o Large Reasoning Models, que são aqueles modelos de LLM que raciocinam, né? Aqueles que pensam antes de te responder. É diferente dos LLMs, que já vai te dando a resposta de cara. Os LRMs fazem justamente uma checagem daquilo que você está pedindo e para cada etapa ele vai fazendo um raciocínio, né? Ele chama isso de raciocínio para poder resolver os problemas em etapas. Bom, esse estudo aí começou porque a galera da Apple acreditava que os benchmarks que são utilizados aí para avaliar esses modelos de raciocínio, que eles são falhos, né? Justamente porque eles tendem ali a se concentrar nas resoluções de problemas de codificação e de matemática. E eles alegam que nesses benchmarks são ali suscetíveis à contaminação de dados, ou seja, as respostas são acidentalmente incorporadas na fase de treinamento. Por isso é que eles resolveram fazer testes com ênfase no raciocínio lógico e sem a necessidade do modelo usar conhecimento externo para chegar a uma resposta. Daí, para ter um ambiente controlado, com ali a manipulação precisa da complexidade e também com processos lógicos consistentes, o estudo utilizou esses puzzles aqui, ó, que foram aumentando a complexidade ao longo dos testes. Eu aposto ali, tenho quase que certeza de que você já viu e até já brincou com alguns deles, tá? Aquela da travessia do Rio eu considero ali praticamente um clássico nos testes de lógica. E eles fizeram também com a torre de Hanoi, sabe? Aquela separação, né? São 3 torres com peças dentro, né? E eles começaram com 3 peças. Poxa, é bem tranquilo. Bem simples, é bem brinquedo de criança, né? Com tamanhos diferentes. E aí você vai movendo as peças até colocar do tamanho menor, do maior para o menor, né? Com 3, eles conseguiram rapidamente, né? Mas tranquilo. Nossos filhos aqui, quando tinham 2, 3 anos, também conseguiam, né? Também até menos, talvez. E a galera da Apple testou da seguinte forma, eles pegaram ali o modelo pensante e a sua contraparte do modelo não pensante. Foi assim que eles resumiram um pouco. Então, por exemplo, pegaram o Claude 3.7 Sonnet pensante e o não pensante. O DeepSeek R1 versus ali o V3, que é justamente o não pensante. Eles usaram mais esses 2 modelos porque eles alegaram justamente que com eles era possível ver ali a tokenização durante o raciocínio. E os modelos, por exemplo, da OpenAI não davam essa possibilidade. E tá aí o resultado dos 4 testes que eles fizeram. Não é que depois que a complexidade aumenta, ele vai diminuindo a capacidade de responder. Não, ele simplesmente zera. Ele cai para 0, quase que numa... Ele despenca, ele não cai, né? Antes disso acontecer, uma outra característica é que eles começam a utilizar menos tokens. É como se eles estivessem desistindo de resolver o problema aos pouquinhos. Olha só que estranho, né? Ao invés de realmente, a partir do momento que dividiu o problema, ele vai quebrando a complexidade, vai ficando mais difícil, ele vai se esforçando mais, ele realmente larga de mão, né? E desiste de resolver, né? Agora, deixa eu dar uma opinião. Quem está criando o código, utilizando
modelo LLM, em algum momento, aquele problema começa a ficar mais complexo, percebe esse tipo de característica. Isso a coisa não é nova, na verdade. O que a Apple fez, na verdade, e eu acho que é isso que dá o peso nesse trabalho que ela fez, é que ela está provando isso. Isso qualquer um pode fazer esse teste. Inclusive, uma das características desse teste foi que, já que ele não conseguia resolver, eles passaram para o prompt a solução do problema. E mesmo assim, não resolveu. Nesses gráficos ali foram analisados de acordo com a complexidade do problema. E aí foi visto que os modelos de raciocínio, eles conseguem se sair melhor no início, com baixa complexidade e com média complexidade. Mas que quando chega na complexidade mais alta, ambos os modelos caem numa derrocada total, né? O termo que eles usaram no artigo foi colapso, justamente por não conseguir resolver o problema e meio que desistir. Mais uma vez, para a gente que usa, por exemplo, agentes para geração de código, e não estou dizendo que todos são assim, tá? Estou dizendo que no momento atual, quando a gente vai colocar para resolver problemas, muitas vezes acontece dele ficar um looping eterno ali para conseguir resolver problemas. Muita gente passa por isso. E muitos agentes até, eles dizem que, por exemplo, eu vi esses dias um problema num Angular, por exemplo, e que a pessoa estava com problema de biblioteca lá e ele pediu para atualizar, ele acaba atualizando as versões das bibliotecas, aí teve que atualizar a versão, no final ele falou, tá resolvido o problema. E aí ele tentou rodar, estava dando erro, ele falou, não, está dando erro. E aí a IA voltava, o agente, não, o problema está resolvido, pode rodar. Aí ele disse, não, está dando esse erro aqui, não está rodando. E aí o IA, não, mas já foi resolvido o problema. Foi resolvido. E aí nessa hora... discutiu, bateu o pé de que estava certa. E aí nessa hora, o que você faz? Você reinicia o chat, você reinicia o computador, ou começa tudo de novo? Ou você vai desfazer esse código que foi gerado e vai ter que fazer a atualização na mão, né? Nesse novo grupo de gráficos, ele cita exatamente o que o Gabriel falou com relação à utilização de tokens. Então, conforme o problema fica mais complexo, mesmo estando disponível um número maior de tokens para que ele raciocine a respeito daquilo, ele não utiliza e continua utilizando um número menor de tokens, onde o desempenho cai ali drasticamente e o esforço do raciocínio diminui. E aqui o teste tem o R1, tem o Claude 3.7 Sonnet, tem o DeepSeek R1, tem o O3 Mini e tem o O3 Mini, o Height e o Medium também nesse teste. O paper traz ali como os principais pontos, dizendo que esses LRMs, que eles ainda não conseguem desenvolver capacidades generalizáveis de resolução de problemas, com a precisão em última análise caindo para zero, além de certas complexidades em diferentes ambientes. E eles constataram que existe sim um limite de escala no esforço de raciocínio dos LRMs em relação à complexidade do problema, evidenciado pela tendência decrescente contraintuitiva nos tokens de pensamento após um ponto de complexidade. Ou seja, conforme a complexidade do problema aumenta, eles pensam menos. Eu acho que eles tentam se autopreservar, né? E por fim, eles ainda falaram que descobriram as limitações surpreendentes na capacidade dos LRMs de realizar cálculos exatos, incluindo sua falha em se beneficiar de algoritmos explícitos e seu raciocínio inconsistente entre os tipos de puzzles. Bom, eles descobriram isso, mas eu acho que isso não é novidade para ninguém, né? Diz aqui se você utiliza LLM, todos esses modelos aí, se você já testou e se você já percebeu esse tipo de inconsistência. Pois é, né? O que a gente pode chegar aqui em conclusão é que são modelos estatísticos, né? E nem tudo se resolve com estatística, por mais que muitas coisas sejam resolvidas. Oi, ChatGPT. Nós estamos aqui jogando um jogo de xadrez com o Atari e você vai jogar contra ele. Você está com as peças brancas. Vai me dizendo as jogadas que você quer fazer, que eu te digo quais jogadas que o Atari fez. O objetivo, obviamente, é ganhar o jogo. Beleza, vamos nessa. Então, como eu tô com as peças brancas, vou começar com uma jogada bem clássica, mover o peão para casa E4. Agora é só você me dizer qual foi a resposta do Atari. Ele moveu o peão de C7 para C5. Ótimo, o Atari respondeu com C5, que é a defesa siciliana. Então, vou continuar desenvolvendo minhas peças e jogar meu cavalo para casa F3. O agora, qual que é o próximo lance do Atari? Vê que ela sabe até o nome das técnicas, né? É, cheio de propriedade.
Ele moveu o cavalo dele de B8 para C6. Legal, o Atari desenvolveu o cavalo dele para C6. Eu vou seguir desenvolvendo as minhas peças também e vou mover meu bispo para C4, de olho no centro do tabuleiro. Qual que é a próxima jogada dele? Ele moveu o peão dele de E6 para E5. Ótimo, ele moveu o peão dele de E6 para E5, avançando no centro. Eu vou capturar esse peão com o meu peão de D4, então a gente fica com o centro mais aberto. Agora é a vez do Atari novamente. Você não tem um peão em D4. Verdade, eu me confundi. Então, como a gente tinha o peão em E4, eu posso simplesmente capturar o peão dele em E5 com o meu peão. Assim a gente troca esses peões no centro. Vamos ver qual que vai ser a próxima jogada do Atari. Olha só, não tem como capturar um peão com movimento para cima. Você tem que capturar na diagonal. Não tem como capturar um peão de E4 para E5. Você tem toda a razão. Peões capturam sempre na diagonal. Então, nesse caso, eu vou simplesmente avançar o meu peão de E4 para E5, ganhando um pouco mais de espaço no centro. Agora sim, me conta qual que é o próximo movimento da Atari. Existe o peão adversário que está em E5. Não tem como eu avançar o meu peão de E4 para E5. Verdade, me desculpe pela confusão. Então, já que o peão dele está em E5, uma boa jogada seria desenvolver mais uma peça. Vou mover o meu cavalo para C3. Assim eu continuo desenvolvendo e controlando o centro. Agora vamos ver qual vai ser a resposta do Atari. Ele moveu o cavalo dele de G8 para F6. Entendi, o cavalo dele foi para F6, desenvolvendo mais uma peça. Eu vou aproveitar e fazer o meu roque agora para deixar o rei mais seguro. Vamos ver qual vai ser o próximo movimento da Atari. Ele moveu o peão dele de D7 para D6. Beleza, o Atari trouxe o peão para D6, provavelmente para solidificar o centro e liberar o bispo dele. Agora eu vou desenvolver meu bispo para G5, para colocar um pouquinho de pressão no cavalo dele em F6. Vamos ver o que ele faz agora. Não tem como mover o bispo para G5. É verdade, eu me adiantei um pouquinho. Como o peão dele ainda tá em D6, o bispo não consegue ir para G5 tão facilmente. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mover meu peão de C2 para C3 para dar um suporte ali no centro e preparar o desenvolvimento do meu bispo ou da dama. Agora sim, vamos ver o próximo movimento do Atari. Não tem como mover o peão de C2 para C3 porque o cavalo está em C3. É verdade, o cavalo tá em C3. Peço desculpas pela confusão. Então, vamos fazer o seguinte. Vou desenvolver o meu bispo, levando para casa E2. Assim a gente prepara o roque e continua o desenvolvimento das peças. Agora me conta qual que é a próxima jogada da Atari. Eu movi o nosso bispo para E2, mas a gente já fez o roque, se lembra, hein? Agora, o movimento dele foi do cavalo de C6 para D4. Ah, verdade. Já estamos com o rei em segurança depois do roque. Então, como o cavalo dele avançou para D4, a gente pode simplesmente capturar esse cavalo com o nosso cavalo que está em C3. Assim, a gente mantém um bom controle do centro. Vamos ver como o Atari responde agora. Pelo amor de Deus. Por um instante eu achei que ela tinha acertado. Tem como eu capturar com outro cavalo. Agora, o nosso cavalo que está em C3 não consegue capturar em D4. Entendi, desculpa pela confusão. Vamos ajustar então. Se o cavalo dele foi para D4, a gente pode capturar com o nosso peão que está em E3. Assim, a gente mantém o controle do centro e abre espaço para outras peças. Vamos ver o que o Atari faz em seguida. Nosso peão não está em E3, nosso peão está em E4. Entendi, obrigada pela paciência. Então, como o cavalo dele avançou para D4 e o nosso peão está em E4, a gente pode capturar o cavalo dele com o nosso cavalo que está em F3. Assim a gente simplifica um pouquinho o centro. Vamos ver o que o Atari faz agora.
Meu Deus, até que enfim uma jogada certa. Que bom que agora deu certo. Se precisar de mais alguma coisa ou quiser continuar a partida, é só avisar. Tô aqui para ajudar no que for preciso. Ok, capturamos um cavalo, mas também perdemos um cavalo. O peão dele foi de E5 para D4 e capturou o nosso cavalo. Entendi. Então o peão dele capturou o nosso cavalo em D4. Agora a gente pode recapturar esse peão para manter o controle do centro do tabuleiro. Vou recapturar o peão em D4 com o nosso peão que estava em C3. Assim a gente mantém a estrutura de peões e continua com um bom controle do centro. Vamos ver o que o Atari faz em seguida. Bom, a gente não tem um peão em C3, a gente tem um cavalo em C3. Então, não tem como capturar esse peão. Você tem toda a razão. Nesse caso, como o nosso cavalo está em C3, a gente pode simplesmente mover o nosso bispo para uma posição mais ativa. Vou levar o bispo para a casa C4, assim a gente continua desenvolvendo as peças e mantendo uma boa pressão no centro do tabuleiro. Vamos ver o que o Atari faz a seguir. Eu desconfio que o Atari vai fazer, mas tudo bem. Muito bem, perdemos mais um cavalo. Ele colocou o peão dele agora em C3. Certo, o peão dele avançou até C3, então vamos responder de uma forma estratégica. Vou mover a minha dama para casa D3, assim a gente coloca um pouco de pressão no centro e também protege as nossas peças. Vamos ver qual vai ser o próximo movimento da Atari. Não tem como colocar a dama em D3 porque existe um peão na frente em D2. Você tem razão, a dama não pode passar pelo peão em D2. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos mover o bispo para B3, assim a gente retira o bispo da linha de ataque do peão e mantém uma boa estrutura de defesa. Vamos ver como o Atari vai responder agora. Não tem como fazer esse movimento. Vocês acham que Precisa continuar? Entendi. Às vezes as coisas ficam um pouquinho confusas com tantos detalhes do tabuleiro, mas a gente pode ir ajustando jogada por jogada. Se quiser, a gente pode começar uma nova partida ou continuar de onde paramos com a Scam. É só... Eu acho que ela mesmo já desistiu. Já desistiu. Foi divertido colocar o ChatGPT contra o Atari e perceber que 4K de um joguinho no Atari consegue vencer facilmente aí o ChatGPT, né? Pois é, a gente sabe que o xadrez, a gente foi numa complexidade extrema ali, mas vamos combinar que nos 4K do Atari não tá jogando xadrez com essa complexidade toda, né? Diz aqui nos comentários o que você achou desse estudo, desses resultados. Obviamente, tudo isso é ponto de atenção para as empresas poderem melhorar. Eu acho que a gente está só no início do desenvolvimento desse tipo de modelo. Claro que isso não vai ficar estagnado desse jeito. É um desafio gigante, isso aí é verdade. É um desafio gigante agora melhorar esses pontos. E vamos ver do que a gente vai ter aí para frente aí nos LRMs, né? Pois é, e a gente ainda tem que levantar aqui uma outra bola que eu vou deixar para você discutir aí nos comentários. Será que isso não seria, assim, uma resposta da Apple justamente porque ela parece estar um pouco mais atrás nesse processo de inteligências artificiais? Então ela resolveu ali colocar esta coisa no ventilador, digamos assim? Tem isso Será? também. E aí? Eu acho que questão de marketing? É válido isso também, tá? Então, da mesma forma que os CEOs, eles estão super inflando algumas coisas sobre inteligência artificial. Nesse momento, a Apple também está tendo que correr atrás e está ali abrindo, mostrando ali os pontos fracos também dessas IAs que todo mundo sabe que existem, né? Enfim, vamos continuar esse assunto nos comentários, viu? E até um próximo CDF Café. Tchau, tchau.